contágio no mundo pela doença do coronavírus de 2019 aumentou na semana passada pela 9ª semana seguida para mais de 5.700.000 casos novos e as mortes pela 6ª semana consecutiva para 89 mil. Pela primeira vez desde julho, nenhum estado brasileiro registrou alta de mortes nesta segunda-feira. Tanto a transmissão da doença quanto as mortes estão em queda, mas ainda ficam em níveis muito elevados. Mais 1.279 mortes e 31.044 casos novos de Covid-19 foram notificados do Brasil. Nesta segunda-feira, o Brasil soma 14.370.000 casos confirmados e 392.204 mortes. A média diária de mortes dos últimos 7 dias baixou para 2.451, com queda de 20% em 2 semanas. A média diária de casos ficou em 56.106, com queda de 21% em 2 semanas. Mas não dá para baixar a guarda. O Instituto Butantan identificou 3 novas variantes no estado de São Paulo, da África do Sul, da Suíça e uma mutação da variante de Manaus. O ex-secretário nacional de Vigilância Sanitária, o Wanderson Oliveira, advertiu que o pior ainda está por vir, o que me parece um tanto exagerado diante das 392 mil mortes até agora. Mas o total pode chegar a 500 mil e quem serão os próximos 100 mil mortos? O ex-secretário de Vigilância Sanitária prevê um aumento da transmissão, um novo pico de contaminação durante o inverno. A Casa Civil da Presidência da República levantou 23 possíveis erros do governo, talvez criminosos, erros do governo federal no combate à pandemia, em documento enviado a 13 ministérios para preparar a defesa do governo, uma verdadeira confissão de culpa e um roteiro para a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado. Estão ali a falta de oxigênio em Manaus, a militarização do Ministério da Saúde com pessoas sem especialização em saúde pública, a resistência do presidente Jair Bolsonaro em comprar vacinas, a tentativa de desmoralizar a vacina chinesa Coronavac, a promoção de medicamentos sem eficácia comprovada pela ciência, como a hidroxicloroquina, a falta de coordenação nacional no combate à Covid-19 e de campanhas de conscientização sobre a necessidade de medidas de precaução para evitar o contágio. A deputada Carla Zambelli, a grande aliada de Bolsonaro, que voltou a ameaçar mandar o exército para a rua para acabar com as medidas de confinamento. A deputada Carla Zambelli recorreu à justiça para tentar impedir o senador Renan Calheiros de ser o relator da CPI. Conseguiu uma liminar de um juiz de primeira instância de Brasília para impedir a eleição de Renan. O problema é que o relator de uma CPI não é eleito, é nomeado pelo presidente da comissão. A decisão judicial, portanto, está errada e será ignorada pelo Senado. O bolsonarismo é incompetente até nos mínimos detalhes. O centro da pandemia agora é a Índia, que bateu o recorde mundial de casos novos por dia de um país nos últimos 5 dias, com 352 durante 5 dias, com 352.991 casos novos no domingo, somando mais de 2 milhões de diagnósticos positivos numa semana. Nesta segunda-feira, houve uma queda de 323 mil casos novos, com 2.771 mortes na Índia. No domingo foram 2.767 mortes oficialmente, mas tudo indica que haja uma grande subnotificação. O número de cadáveres queimados, um ritual dos funerais hindus, é muito maior do que o número oficial de mortes por Covid-19. É 24 vezes maior na cidade de Bhopal e 100 vezes maior em Jamnagar. A Organização Mundial da Saúde, os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Europeia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos enviaram ajuda para a Índia, insumos para fabricar vacinas, hospitais de campanha, ventiladores e especialistas para ajudar o governo indiano a enfrentar a situação de emergência. No mundo inteiro já são mais de 147 milhões e meio de casos confirmados e 3.117.000 mortes. Cerca de 25 milhões e meio de doentes sobreviveram, 18.800.000 apresentam sintomas leves e 110.484 estão em estado grave.
A taxa de mortalidade dos casos encerrados está em 2%. Os Estados Unidos, que eram o centro da pandemia no início do ano, antes do Brasil e da Índia, nos Estados Unidos houve mais 55.058 casos, queda de 20% em 2 semanas, e 706 mortes num dia, menos de 2%. Em 2 semanas, o contágio diminuiu no estado de Michigan, o mais crítico neste mês. Ao todo, os Estados Unidos têm até agora 31.124.000 casos confirmados e 572.666 mortes. Mais 1 bilhão e 55 milhões de vacinas, de doses de vacinas, mais de 1 bilhão e 55 milhões de doses de vacinas foram aplicadas até agora no mundo, 236 milhões e 800 mil nos Estados Unidos, onde 141 milhões de pessoas, mais da metade dos adultos, tomaram a primeira dose, e 95 milhões e 900 mil, 29,1% da população americana, estão plenamente vacinados. O problema dos Estados Unidos é que metade dos que não tomaram nenhuma dose até agora não pretende se vacinar. Foram aplicadas cerca de 230 milhões de doses na China, mais de 142 milhões na Índia, 135 milhões na União Europeia, mais de 48 milhões no Reino Unido e 42 milhões e 600 mil no Brasil, onde 29 milhões e meio de pessoas receberam a primeira dose e 13 milhões e 100 mil, 6,15% da população brasileira, tomaram as 2 doses necessárias à imunização. A nova onda de contaminação fez a Índia reduzir a exportação de vacina de 64 milhões de doses nos primeiros 3 meses do ano para 1 milhão e 200 mil na primeira metade de abril. Sob pressão internacional, os Estados Unidos vão compartilhar com outros países 60 milhões de doses da vacina da Universidade de Oxford, do laboratório AstraZeneca, que não será aplicada no país. Cerca de 4 milhões de doses irão para os vizinhos México e Canadá e provavelmente uma parte para a Índia. O Brasil manifestou interesse por unanimidade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, rejeitou pedidos de estados para a importação da vacina russa Sputnik V, sob a alegação de que não tem elementos suficientes para testar sua segurança e eficácia. Uma equipe da Anvisa esteve em Moscou, mas não obteve acesso ao Instituto Gamaleya, fabricante da vacina, para avaliar o controle de qualidade dentro da fábrica. O Ministério da Saúde reduziu em 14 milhões e meio a previsão de entrega de doses de vacina contra a Covid-19 em maio. Em abril, o número de imunizantes já será 21 milhões menor do que o previsto anteriormente. O novo cronograma foi divulgado pelo governo no sábado. A Dinamarca criou um Corona Pass, um passaporte da vacina, desde 21 de abril. Esse certificado de vacina é exigido para entrar em bares, cafés, restaurantes, museus, bibliotecas, galerias de arte e estádios de futebol na Dinamarca. A partir de 6 de maio, será exigido também em cinemas, teatros e salas de espetáculo. Nos Estados Unidos, manifestantes anti-vacinas estão usando estrelas de Davi amarelas, o que os nazistas obrigavam os judeus a fazerem durante o Holocausto. O Museu do Holocausto e autoridades judaicas do mundo inteiro protestaram contra a banalização e o uso político do genocídio dos judeus pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. No Iraque, pelo menos 82 pessoas morreram num incêndio num hospital causado pela explosão de um tubo de oxigênio. Depois do pior ano para a economia mundial desde a Grande Depressão de 1929 a 1939, a China e o Ocidente caminham para uma forte recuperação da economia, especialmente nos países onde a pandemia estiver controlada. A China pode crescer 8,5%, diz a última previsão do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Os Estados Unidos, que aprovaram planos de incentivo de mais de 5 trilhões de dólares, mais de 27 trilhões de reais, devem crescer 6,5% neste ano. A zona do euro deve avançar 4,4%. Com o controle da pandemia, graças ao confinamento e à vacinação, aumenta o otimismo no Reino Unido. A empresa de consultoria e auditoria Ernst & Young previu um crescimento de 6,8%
Em janeiro, esta previsão era de 5%. O desemprego no Reino Unido caiu de 7% em janeiro para 4,9% na semana passada. É um sinal de como será a recuperação dos países que conseguirem vencer a pandemia. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá e dê um like em Quarentena News 1 se gostar do conteúdo. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância quando tiver de sair à rua. Higienize sempre as mãos e muito obrigado pela atenção. A vacina está aí, não perca a sua vez.